Boa tarde, pessoal. Juliana Rezende, aqui do Trader Gráfico. Hoje, com a participação mais do que especial do nosso cliente Eduardo. Eduardo está conosco desde 2019. Hoje ele veio falar um pouquinho para vocês da experiência dele, do que ele acha dos robôs. Eu queria compartilhar com vocês isso hoje. E aí, Edu, como é que você está? Tudo bem, Ju? Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Quero Prazer é compartilhar com meu. vocês um pouquinho aí da minha experiência. Espero que vocês gostem. E vamos lá, vamos começar então essa rodada de perguntas aí. Sim, vai ser muito bom. Eu acho que vai ajudar muita gente que tem muita dúvida, né? Que vê a coisa, vê os números, mas não entende como é que funciona, não entende se funciona. Eu acho que a experiência, né, de quem já passou por isso, quem passa por isso no dia a dia, vai agregar muito, vai ajudar muita gente. Edu, quando efetivamente você começou com o trader gráfico? Ju, eu fiz, na verdade, um ano agora, tá? Tá. Literalmente, agora em novembro, fiz um ano. Super satisfeito, inclusive, gosto muito. E claro que no decorrer desse um ano eu tive também várias experiências, né? Fui aprendendo bastante, porque eu conhecia já um pouco do mundo de trader, né? De investimentos, mas eu não era profissional, tá? Inclusive, ouso dizer que não sou ainda, estou aprendendo ainda muitas coisas nesse sentido, nesse mundo. E na época eu estava realmente buscando uma solução que me permitisse, né, ter uma lucratividade, entrar nesse meio de investimentos, só que com riscos mais controlados, né? Tentando aí abrir novas oportunidades para os meus investimentos. Mas independência também, né, Edu? Porque os robôs, eles trazem mais isso, né? Aquela coisa de você não ter que depender. Porque se você for pensar, né, eu opero todo dia na mão. Ah, ok, você precisa de um tempo gigante para fazer isso, né? Você Com tem que certeza. ficar ali olhando o pregão, né, quase que segundo a segundo. E o robô, ele além de ter todas as camadas de inteligência, né, ser uma coisa que busca cada vez ser mais assertiva, porque a gente tem trabalhado cada vez mais, né? O trader gráfico começou a construir algoritmos há quase 11 anos, né? A gente vai fazer 16 anos de mercado e quase 11 desenvolvendo robô. Então, é aquela coisa, né? Tem muito robô no mercado, só que para você chegar num ponto onde você consegue ver os resultados dessa forma, como o trader gráfico traz para os clientes, é a melhoria, né? A melhoria contínua. O trabalho Essa é uma questão muito importante. Essa é uma questão muito importante porque eu já sabia, na verdade, que existiam robôs para esse tipo de operação. Então eu vinha lendo lá livros de investimento e sabia que eles eram uma opção. A primeira questão é que eu nunca tinha encontrado uma solução que tivesse esse histórico. Isso é muito importante porque quando eu busquei a primeira vez e quando eu encontrei, eu descartei. Né? Eu vi algumas empresas que faziam, eu não tinha sentido segurança nessa questão de histórico. Eu já venho de uma formação, eu sou cientista social de formação e gosto muito de data science, de inteligência artificial, de robôs e tal. Então já sabia um pouco desse histórico, mas lá atrás eu larguei essa opção. Então eu não vi confiança, não vi algo que tinha o histórico apresentado e que eu via realmente que existiam robôs aprendendo a operar. Né? Ou seja, você precisa de um histórico para que isso seja plausível, né? Para que você possa ter realmente ganho, relevância, né? E eu acho que é até bacana a gente comentar isso com o público, porque assim, você vê muito robô sendo vendido, né? As pessoas vendem robô, agora virou meio que uma moda vender robô. Só que quando você constrói um robô, você não é um produto, um item que você constrói, o cliente leva embora e acabou, né? O nosso trabalho, a gente desenvolve o algoritmo está funcionando, está respondendo bem. A gente faz um processo de monitoramento desses robôs para contínua, né? Para ele continuar ganhando ou para ele ganhar cada vez mais. Então, assim, não é criar robô, né? É criar robô, Sim, acompanhar, levar a criança no colo, ficar observando, né? Eu não vou mentir também. No início, eu até achei que pudesse ser um pouco de preguiça da minha parte, porque assim, porque a solução que vocês oferecem, na verdade, o robô faz tudo, né? A Sim. verdade é essa. E o que eu tinha visto era assim, robôs que estavam disponíveis, que eu podia mexer ali, configurar e tal. E quando eu vi a solução de vocês, falei, pô, mas peraí, os robôs já fazem as operações, né? Eu lembro que eu conversava muito com o Carlos no início, com o pessoal da assistência técnica também, e falava, mas como assim, não tem que mexer nada? Não tem que mexer nada, você já configurou e ele tá... Não, mas ele vai operar e tal, não tem que configurar? Onde que ele vai entrar, sair de uma operação? Não tem que fazer nada, Não, né? E todo é esse histórico excelente estava você lá. falar isso, porque assim, isso é uma dúvida que a gente tem
olha, eu não sei nem precisar um número de quantas dúvidas desse tipo a gente tem todos os dias no suporte. As pessoas, elas não acreditam, assim, parece que é surreal, mas como assim? Eu não preciso fazer mais nada? Aí eu costumo brincar, eu digo assim para os meninos aqui, né, do suporte, eu digo, olha, sabe o seu funcionário, o seu estagiário, ele só precisa de paz. Então, assim, o algoritmo está escolhido, o plano está contratado, a conta está plugada, então deixa ele trabalhar. Você fica puxando ele o tempo inteiro, eu quero isso, ele não consegue, você atrapalha ele, né? É fato. Exato. Eu acompanho, né? Confesso que eu acompanho. Não todo dia, então às vezes eu tô, sei lá, não tô afim mesmo, deixo lá o robô rodando. Já teve momento de eu deixar semanas lá que deixei rodando e no final do mês eu fui ver lá como que ele operou, né? Enfim, quais foram os resultados. Mas uma coisa legal também é isso, eu também posso acompanhar, isso eu gostei bastante, né? Tem a versão web do site para poder acompanhar onde ele está entrando, quando ele está saindo, né? Quando ele está aderindo às posições. E foi legal também para eu entender, né? Eu acho que isso é bacana, porque eu entrei em algo que vinha com uma lógica de processo automatizado e eu fui aprendendo a desenvolver, né, também, né, essa questão de estudos, de entender como que ele está operando, por que ele está tomando uma decisão ou não, enfim. Isso me agregou também bastante valor. Cresce junto, parece, que com o robô, né? Porque você começa a... Com certeza. E você fala, peraí, mas por quê? Aí você vai entender, aí quando no final das contas é uma Exato. coisa assim, que nos agrega não só financeiramente, mas nos agrega também na questão do crescimento mesmo, né? Porque você vai aprendendo coisas e fala, opa, porque no começo é tudo muito. Você olha para aquilo, você acha que é um mundo muito complicado, né? E aí você começa a ver o dia a dia, aquilo vai ficando cada vez mais confortável para você, mesmo o acompanhamento, né? Essa experiência te agrega muito, né? Entre outras coisas, né? Eu lembro que quando eu entrei, logo, acho que poucos meses depois vocês disponibilizaram o curso também, né, de gestão de risco. Eu achei sensacional, porque a minha lógica de pensar, tudo bem, são robôs apurando e tal, mas como é que eu faço esse cálculo de risco? Como é que eu consigo ter um controle sobre esses investimentos? E aí eu aprendi no curso que é gratuito de vocês, né, de gestão de risco. Achei fantástico. Fica já também a minha inclusive, a gente até fez nosso gestor, o professor Carlos Martins, fez até um vídeo essa semana justamente falando sobre isso, porque a gente está num período incrível, né? Assim, tem robô que está operando há 40 dias sem loss. E assim, tudo é um terreno assim. Você tem que tomar muito cuidado em todos os pontos, né? Quando tá ganhando muito, é ótimo. Mas assim, a gente não pode ficar tentado a falar, meu Deus, peraí, agora eu vou dobrar, né? Porque Exato. tudo que sobe um dia cai. Então, assim, obviamente, os algoritmos, eles são feitos, desenvolvidos com o máximo de inteligência artificial. Então, assim, a equipe trader gráfico, ela trabalha... até estava comentando ontem com o cliente, assim, eu tenho programador aqui que às vezes eu falo pro cara, vai embora. Ele fala, não, porque o algoritmo que o cara acabou de fazer tá tão incrível que ele não consegue ir embora. Ele fala, não, peraí, eu tô terminando, é um ajustezinho aqui e tal. Então, assim, a gente continua trabalhando muito para os algoritmos ficar cada vez mais assertivo. Mas é um mercado de renda variável, né? Então, você vai aumentar a sua mão, você vai aumentar, e aí? E o dia que não for bom, né? Exato. Essa foi outra coisa que eu realmente fui aprendendo na prática, né? Mas essa acho que também por uma falta de experiência minha prévia, total, assim, no mercado financeiro, porque como até no curso vocês explicam, né? Eu só estava olhando antes para o ganho, né? Então, a minha cabeça era assim, tô ganhando mais, agora vamos duplicar a carteira, vamos colocar mais e mais. Eu não via muito como era essa questão de eventualmente aparecer um loss, né? De você ter umas perdas também. Tanto é que na época eu aumentei a mão, cheguei a aumentar a mão. Foi interessante a experiência, né? Porque, claro, depois com o tempo eu entendi que essa carteira, esse tipo de investimento, ela é médio, longo prazo, né? Então, nisso eu já estava super tranquilo, assim. Mas quando eu aumentei a mão, eu aumentei numa baixa, né? Então comecei a receber baixa, pensei, bom, vou aumentar a mão, né? Eu já tinha uma carteira que estava duplicada, e falei, bom, vou triplicar essa carteira. Infelizmente, ela veio em outras baixas sequenciais, né? Então, dá um pouco aquela bad, inicialmente você fala, putz, cara, eu acabei de aumentar e eu tô aumentando minha perda também, tipo, o que eu tô fazendo, assim. Mas é incrível, porque quando você vê realmente ao longo do tempo, né? A médio prazo mesmo, nesses casos, os investimentos, eles se estabilizam, né? Sim. Então, tudo bem.
eu realmente aumentei um pouco também as minhas perdas nos loss que vieram seguintes, mas quando a carteira voltou, né, ela normalizou, a recuperação, né? Cara, eu comecei a ganhar triplo, né? Sensacional, né? Então, tipo, foi uma recuperação bem rápida também, já compensou até os loss anteriores da carteira duplicada, e tá nisso. E agora eu tô numa posição aumentada lá, ganhando um pouquinho mais, enfim. Então, para mim, sensacional, assim. Mas são coisas que a gente vai aprendendo também. Sem dúvida. Não tem como negar. Na verdade, sempre tive o apoio e o suporte de vocês, né? Então, são sempre orientações que eu já tive da parte do suporte, enfim, essa parte tranquila. Mas é aquilo, a gente, como trader, também tem que ter essas questões em mente, tem que ter, né? Entender como isso está acontecendo na prática, né? E é uma coisa, foi até bacana você tocar nisso, que me fez lembrar porque muita gente vê os algoritmos e fala assim, nossa, mas como assim tanto gain, tanto gain, tanto gain? Não, realmente, os algoritmos trabalham para isso. Só que a pessoa que está por trás também tem um papel muito importante, porque às vezes, é até duro dizer, mas às vezes uma decisão errada atrapalha o robô, né? Então assim, você precisa fazer exatamente o que você está fazendo, porque você gerencia, entendeu? Você tem ciência, então assim, você não precisa operar, você encontrou uma estratégia que você gosta, que você confia, que você sabe que funciona, mas você tem sim a sua parte do gerenciamento mesmo, de saber, olha, eu não vou fazer isso, entendeu? Ah, legal, ganhei 100%, mas eu não vou dobrar essa carteira, entendeu? Eu vou entrar para um outro algoritmo. O gerenciamento que eu confesso que eu fazia errado no início, né? Porque no início eu pensava que gerenciar isso era estar olhando o robô operar todo dia e às vezes no meio da operação do robô eu intervi, sabe? Sei lá. E já me arrependi muito com isso, assim, sério, sabe, às vezes o robô começou o dia lá tomando um loss que eu falei, putz, que merda, né? Não quero perder mais, eu vou cancelar, vou parar. Isso logo, né? E eu juro para vocês, assim, tipo, em questão de 2 minutos, assim, eu continuar olhando, assim, né? Porque você consegue ver, né? Você tá zerado lá, mas você consegue ver os robôs ainda, o desempenho dele. Não se recuperou, assim, tipo assim, de ter umas viradas tremendas e você perdeu uma grana daquele dia porque você interviu no momento errado, assim, né? Por isso que eu opto pelo robô, porque eu falo, cara, não tem como a mente humana, né? E aí falando de inteligência artificial, robô, competir, né? Uma mente humana competir com um robô, cara. Consegue fazer todas as avaliações estatísticas, técnicas, né? Para o momento de tomada de decisão, de entrar, de sair, de posição, enfim. Não tem como você competir, né? Então eu achando que eu estava sendo mais esperto que o robô, mas é super comum, viu, Edu? Assim, é valiosíssimo esse seu depoimento, porque é uma coisa assim, olha, faz 15 anos que eu tô no trader gráfico, eu tô no trader gráfico desde o início, e eu vou te falar assim, para eu me lembrar, eu vou ter que me esforçar muito. O cliente que não pensou dessa forma, não, sabe, assim, é muito comum. E se as pessoas puderem aprender com a sua experiência e com a experiência de outros clientes, isso só vai agregar para elas, né? Porque você se sente tentado mesmo. Você vê aquele loss e fala, meu Deus, peraí, não, isso vai piorar. Só que assim, o algoritmo tá ali, né? Ah, não, 100% das vezes ele vai reverter e vai dar gain. Não, 100% das vezes é óbvio que não. Mas, assim, tudo que ele puder fazer, toda a lógica que ele puder aplicar para fazer isso, ele vai fazer. Mas é impressionante. Principalmente no começo, o cliente vai lá, ele executa o prejuízo, aí no final do dia ele olha a página do simulador, ele fala assim, ah, mas o meu robô tá falando que ganhou 10 mil hoje, e eu perdi 1.000. Aí não tem segredo, sério. Na verdade, não tem segredo. É por isso que é muito racional, né? Quando você faz operação, qualquer operação, né, financeira nesse sentido, de investimento. É você olhar, e tem no site, você consegue acessar a sua carteira e ver todos os parâmetros que são necessários. Então, faz uma análise de dia móvel, dá uma olhada nos drawdowns, dá uma olhada no momento. Cara, não tem mais que isso. Eu quis inventar mais moda do que tinha lá no início, e, tipo, não, tá errado. Tipo, é só seguir e confiar na probabilidade, na estatística, na matemática. Sim. Que o resto flui normal, tranquilo. E você, Edu, com esse um ano aí que você está conosco, que venham muitos outros, né? Virão. Você pode dizer para as pessoas, fazendo um paralelo do mercado real, da sua conta real do simulador, né? Porque isso é um outro ponto que as pessoas se questionam muito, principalmente quem ainda não é cliente, ele fica assim, ai meu Deus, será que isso é verdade? Não pode ser verdade, sabe? E eu queria saber o que você tem para dizer para ele sobre isso.
Então, na verdade mesmo, quando eu faço, todo mês eu tenho meu relatório financeiro, né? Então, tanto, enfim, de salário, de investimentos, de ativos e tal. E, na verdade, no final, meu rendimento aparece até um pouquinho maior nos finalmente. Tá? É, Ele tem uma diferencinha. Essa diferencinha eu comecei a reparar, principalmente agora, acho que foi para abril, entre abril e maio, se não me engano, porque a própria B3, né, depois da crise toda que a gente teve, né, enfim, eu acho que eles mudaram alguma questão de cota, ou se foi a minha corretora também, pode ser também, tá? É uma diferença mínima, é positiva, porque, ou seja, né, no site aparece subestimado, então para mim tem um valorzinho extra que aparece, mas deve ser alguma questão de tarifas aí que a não, corretora deve e cobrar isso é igual. bacana, Edu, você dizer isso, porque a gente fala muito isso, mas é normal que as pessoas fiquem, né, não acreditem assim no primeiro momento, porque não nos conhecem, mas o arredondamento do simulador é exatamente como o Eduardo está contando para vocês. O arredondamento do simulador, ele puxa para baixo. Então, assim, ó, sempre as diferenças ali, você vai ver que no mercado real, na sua conta, aquilo ainda vai ser um pouquinho melhor. Né? Então, assim, Não. os números são reais, só são arredondados, na verdade. A gente não infla número, a gente não diz que ganhou ou que não ganhou, muito pelo contrário. Então, se você entrar num algoritmo nosso e ver lá que ele ganhou 100 mil, provavelmente ele ganhou 102, 103, 104, né? É justamente. Essa diferença sempre foi para cima, tanto que por isso eu nunca nem recorri. E é a primeira coisa que todo mundo vê, não tem como. Quando eu Sim, comecei a operar lá, primeiro, segundo mês, eu queria ter certeza, né? De, pô, tá ficando certo e tal. E mesmo no mês de loss, tá? Inclusive já teve mês que eu tomei loss, ficou um pouquinho abaixo lá, e estava subestimado também. Então, tipo, o loss que estava lá declarando era um pouquinho maior, quando na verdade o meu loss real foi menor, um pouco. Eu sim. acredito que seja em função dessas taxas. Exatamente, exatamente. Edu, para a gente encerrar, fala um pouquinho daquele áudio que você enviou para nós, coisa de acho que umas 2 semanas Ah, atrás. sim, sensacional, sensacional. Foi O lance foi que, ó, eu sou acadêmico e tal, né, curto bastante, ainda acompanho muita coisa do academicismo, né, mas o lance foi que a GV lançou, né, uma pesquisa que foi aí bem tumultuada, né, falando sobre o day trade, enfim, entendo inclusive o propósito, né, e tal, só que o que me deixou assim, cara, eu fiquei pilhado, né, porque falei, pô, como assim, a galera tá criticando profundamente o day trade, né, é ruim, é negativo e tal, mas eu tô ganhando uma grana há um bom tempo, né? E eu fiquei assim, pô, como assim, né? O que tá acontecendo? Tipo, tem algum desincronismo nisso, né? Estão falando que a maioria perde dinheiro e eu faço parte daquela galera que não tá perdendo dinheiro com isso, né? Então, o que tá acontecendo aí, né? E aí, bom, eu depois de refletir muito, eu realmente acredito que o primeiro fator é o fato de eu estar usando robôs, né? Ou seja, eu estou usando um sistema que é infinitamente mais capaz do que eu para tomar decisões de compra, de venda, enfim. Então, o problema que eu vejo não é o day trade, na real. O problema que eu vejo é como cada um decide operar no day trade e ganhar o seu dinheiro ali dentro, né? perfeito. E eu não tenho a menor dúvida de que, pô, quem opera na mão, na unha, ali deve ser muito mais difícil, com certeza. Tem vários cálculos, várias questões, inclusive próprias a considerar, né? Para ser sincero, eu não tenho essas questões, esses problemas, porque o robô opera para mim. Pode ser até mais preguiçoso, se for pensar. Eu faço meus estudos em termos de análise de risco, mas é suficiente, entende? Para Exatamente. mim é suficiente, né? Então, estou dentro de um risco controlado ali, domino dentro do assunto aquilo que é necessário para eu poder seguir nessa operação de forma segura, né? De me sentir em forma segura, e vamos nessa, assim. Tipo, para mim tá tranquilo, é super suficiente. E dos motivos da gente estar tocando mais nisso é justamente porque a gente percebeu que, obviamente, né, a questão da economia, do Covid, é universal, né, infelizmente. E Uhum. tem muita gente querendo começar nesse mercado, mas que ficou com isso na cabeça, porque a partir do momento que você faz uma capa de revista dizendo Assim, que o day trade não funciona, as pessoas falam assim, mas eu não tenho experiência. Se tá todo mundo dizendo que não funciona, para mim não exato, vai funcionar também, né? exato. E não é É, bem assim. quando eu entrei, o que eu pensei é o seguinte, falei, bom, tem uma galera aí, um percentual de pessoas que dá certo e dá muito certo, né? Vi de vocês, né? Você, Ju, que também usa a própria. Eu acho fantástico, desde o início eu falo isso. Eu falo, eles inventaram a solução e eles usam a solução. Total. Que, que funciona. Isso para você, quando você É, começa a
resolvi ficar uma semana sem olhar, eu ia te contar que eu já bati mês sem olhar meu robô. Dependendo. Funciona muito, cara. Tipo assim, os caras inventaram a solução e eles usam, entendeu? Sim. É uma coisa que funciona, real, né? Sim, E quando eu entrei, eu fui pensando muito nisso. Eu falei assim, não, peraí, tem uma galera que tá ganhando uma grana aqui, então tá funcionando, né? Então, pô, vamos tentar entrar e tentar entender como que tá acontecendo aqui. O que aconteceu para minha surpresa é que foi mais fácil do que eu pensei. A verdade foi essa, né? Que ótimo. Foi muito mais simples do que eu pensei. Então, como eu disse, ainda continuo estudando, faço toda uma análise de gestão de riscos e tal. É infinitamente muito mais simples do que eu abrir todo o meu computador lá, sei lá, às 8h40 para começar a operar às 9, 9h30 no pregão e daí para frente, sabe? Infinitamente mais tranquilas. E quando eu comecei a operar, eu comecei naquela vibe do Bitcoin, né? Então eu tinha colocado lá, sei lá quanto dinheiro, uns 10 mil reais lá e ficava operando Bitcoin, né? E teve uma vez que eu tomei um loss que, assim, juro pra você, foi 3 minutos, assim, 4 mil reais, assim. Tipo, porque também o Bitcoin ficava naquela oscilação monstruosa, né? E eu falo porque, assim, é um sentimento que eu não tenho mais, né? Tipo assim, eu não esquento a cabeça, assim. Eu consigo ver, mesmo que eu fique lá vendo o robô operando e tal, eu tenho todos os números, né? Eu sei quais são os limites, o que o robô tá fazendo, onde ele decide parar, onde ele vai continuar, né? Esses detalhes estão lá na plataforma também. Quantos contratos ele está operando, como ele vai operar, né? Vai operar vendido, comprado, enfim. Então, tipo, sinceramente, isso aí para mim, só de ter esse alívio, né? Já, cara, simplifica muita coisa, né? Porque senão não dá, cara. Senão você espana. Quanto tempo você vai aguentar se lidar com esses sentimentos, sabe? Todo Exato. dia lá, você faz day trade, beleza. Você faz na mão, na unha. Mas quanto tempo você vai aguentar viver nesses sentimentos, né? Pô, É, cansa, cara. a pressão emocional e tem a questão da vida também, né? Você precisa, a não ser que você viva para isso, que a sua função seja essa, seu trabalho, mas de modo geral, a grande maioria das pessoas não tem essa disponibilidade, né? Não tem isso. E é aquilo que a gente falou mais cedo. Por mais que você tenha essa disponibilidade, você competir com a ciência, com os algoritmos que tem todo esse desenvolvimento, é o que você falou, Edu, é pouco provável que a gente consiga, né? Os humanos, né? O humano versus máquina. Não, isso com certeza, isso eu não tenho a menor dúvida. É uma das coisas que mais me agrada, como eu disse, eu já tinha visto, e depois também, né, de ter entrado na Trader, fui vendo, fui entendendo melhor como funciona essa questão dos robôs. E o histórico é tudo nesse sentido, né? Você tem robôs que estão sendo treinados continuamente em cada uma das negociações, né? É bem isso. Cara, não tem como comparar. E a análise técnica, tudo bem, às vezes tem fatores, né, fundamentalistas que influenciam, tem a eleição e tal, mas mesmo assim, é muito mais tranquilo. Você vê que pegar a médio prazo, a longo prazo nem se fala, mas a médio prazo você já tá tranquilaço, você fala, pô, isso aqui não afetou em nada, assim, né? Isso é muito bacana. Muito. E, nitidamente, são investimentos, assim, para mim, hoje, infelizmente, eu não tenho tempo para aprender, para dedicar, para fazer um negócio hard, assim, na unha, como eu gostaria. Eu sou funcionário de uma empresa, tenho que dedicar meu tempo a outras coisas, né? Isso que eu sou novo ainda, imagina se eu tivesse família. Tem outras coisas que eu teria que me dedicar ainda. Então, para mim, é super suficiente, né? É super tranquilo em termos de operação e, cara, me vejo confortável nesse sistema. Bom. Que bom. Então, para encerrar, Edu, primeiro eu quero te agradecer muito, foi muito bom o bate-papo. Eu que agradeço. Isso vai ajudar muita gente, né, que quer começar e tem receio, não entende muita coisa, mas vamos lá. Robô trader gráfico funciona, Edu? Conta pra gente. Funciona, com certeza. Funciona, isso eu não tenho a menor dúvida. Vocês podem contar comigo ainda por um bom tempo, assim, porque na verdade eu não tenho nem por que sair, então até lá estamos juntos com certeza, assim. Eu gosto Funciona. disso. Eu digo, eu até falo muito para os meninos aqui da equipe. Eu falo, a gente é uma família, a gente trabalha para ir aumentando e esses nossos clientes eles vão permanecendo, né? Esse relacionamento longo, nada pode ser mais gratificante para nós, porque quando uma coisa que você usa, funciona, dá certo, é o que você disse, não tem por que sair, né? Tem que dar o primeiro passo. A família. Obrigado. Eu que Isso, acho que tem que dar o primeiro passo, né, Ju? Tipo, no início pode ser que você fique pensando demais ali e tal, e enfim, dá o primeiro passo, vai com calma, faz os cálculos, né? Entra também dentro dos riscos sob medida, e depois, sério, principalmente depois do primeiro mês, aí é só alegria, aí você já está mais confortável, já está com dinheiro no bolso. Exato, exato. Não seja ganancioso, né? Não vai querer entrar chutando balde também, calma, né?
Mas com certeza é um alívio que para mim hoje resolveu muito em termos de questões financeiras para mim, né? Com Que bom. certeza. Eu agradeço muito vocês, e se eu puder ajudar também, tirar dúvidas, estamos juntos aí. Que bom, a gente que agradece de verdade. Vocês são muito valorosos para a gente. Isso é uma bandeira que a gente carrega. É uma bandeira, inclusive, muito até pessoal, assim, minha, que eu consegui passar para toda a empresa, né? Ter clientes novos é uma coisa, mas eu quero a gente estabelecer esse vínculo, né? Assim, eu tenho clientes que estão com a gente há 15 anos. Né? Então, assim, quando ele, às vezes eu falo com eles, tem senhorzinhos, sabe? Eu falo, gente, isso não tem preço, sabe? Assim, você tá com uma pessoa há 15 anos, isso não tem preço. E é isso que a gente vai fazer, Edu. Muito obrigada, viu? Foi um Obrigado, prazer Ju. gigante falar Prazerzaço. com você. Tenha uma ótima tarde aí, viu? Vocês também. Obrigada. Sucesso. Tchau, tchau.